Ao fundar, organizar e gerir a Intel, percebemos que todos os nossos funcionários produzem em algum sentido. Alguns fabricam chips, outros emitem faturas, outros criam projetos de software ou peças publicitárias. Também descobrimos que, ao abordar qualquer trabalho realizado na Intel, com essa premissa em mente, os princípios e a disciplina da produção nos proporcionavam uma maneira sistemática de administrar esse trabalho. Do mesmo modo como o vocabulário e os conceitos das finanças formam uma abordagem compartilhada para avaliar e administrar qualquer tipo de investimento. Estamos aqui no segundo dia de leitura do livro Gestão de Alta Performance. O autor é Andrew Grove, ex-CEO da Intel. Hoje, dia 31 de janeiro de 2023. São 22 horas e 20 minutos. A segunda ideia básica do livro é que o trabalho de uma empresa, de um governo e da maioria das formas de atividade humana é uma atividade coletiva, não individual. Essa ideia é resumida do que considero a frase mais importante deste livro. O resultado, entre parênteses, ou output, de um gestor é o resultado, ou o output, das unidades organizacionais sobre sua supervisão ou influência. Repetindo, o resultado de um gestor é o resultado das unidades organizacionais sobre sua supervisão ou influência. Segundo o autor, essa é a frase mais importante deste livro. Acredito eu que vamos relembrá-la em breve. Pensando assim, a questão passa a ser: o que os gestores podem fazer para aumentar o output de sua equipe? Dito de outra forma, o que exatamente eles devem fazer no trabalho diante de um número quase infinito de tarefas potenciais clamando por sua atenção? Para tentar responder essa pergunta, apresenta o conceito de alavancagem gerencial, que mede o impacto do que os gestores fazem para aumentar o output da equipe, ou o resultado da equipe. Meu argumento é que a alta produtividade dos gestores depende, em grande parte, do fato de optarem por realizar tarefas de autoalavancagem, ou de alta alavancagem. Uma equipe só terá um bom resultado ou um bom desempenho se todos os seus membros forem incentivados a apresentar o seu máximo. Essa é a terceira ideia básica deste livro. Será que uma empresa é capaz de fazer o necessário para motivar um atleta a apresentar consistentemente seu melhor desempenho pessoal? Acredito que sim. E é por isso que faço uma analogia com o mundo dos esportes e analiso o papel que eu chamo de feedback aplicável à tarefa a fim de obter e manter um alto nível de performance entre os membros de uma equipe. É preciso admitir que nem todo o planejamento formal do mundo é capaz de adiantar-se a mudanças como a globalização e a revolução do conhecimento. Mas, não me entenda mal, de maneira alguma estou sugerindo que não deva planejar. Longe disso, você precisa planejar como se fosse o corpo de bombeiros. Como é impossível saber onde o próximo incêndio vai ocorrer, o corpo de bombeiros deve formar uma equipe dinâmica e eficiente,
capaz de lidar tanto com acontecimentos do dia a dia quanto com os maiores imprevistos. Além disso, uma empresa responsiva deve ter menos níveis de gestão. Este conceito é mais fácil de aplicar hoje em dia, uma vez que um e-mail pode transmitir informações a qualquer pessoa da organização. Um papel básico da gestão, o de disseminar informações, não é mais uma função gerencial tão importante quanto foi no passado. Uma observação: o problema é que nem todas as pessoas envolvidas que deveriam ler o e-mail sempre vão lê-lo. E às vezes o e-mail é enviado e a pessoa não lê e age em cima dele. Com menos níveis de gestão, cada gestor terá um número maior de funcionários respondendo a ele, diferente do que costumava ser o caso 10 anos atrás. Um dos princípios fundamentais da filosofia de gestão da Intel é uma reunião individual entre o chefe e um subordinado, as chamadas reuniões one-on-one. Os principais objetivos dessa reunião são aprender e trocar informações. Ao conversar sobre problemas e situações específicos, o chefe ensina suas habilidades e seus conhecimentos ao subordinado e sugere maneiras de lidar com as dificuldades. Ao mesmo tempo, o subordinado apresenta ao supervisor informações detalhadas sobre suas atividades e possíveis dificuldades. É bem verdade que essas reuniões exigem tempo, tanto para prepará-las quanto para conduzi-las. Um tempo que os gestores podem não ter hoje em dia. Será que as reuniões one-on-one ou um-a-um ainda são necessárias? Sem dúvida. Mas agora que você tem 10 subordinados diretos, em vez de 5, pode conduzi-las com a mesma frequência? Não. Você precisa fazer isso? Também não. Porque na maioria dos casos, esses funcionários não precisam mais de você para atualizá-los, já que ficam sabendo dos acontecimentos no trabalho por meio de um sistema informatizado. O que você também precisa depender de reuniões individuais. E você também não precisa depender de reuniões individuais com o seu pessoal para ficar sabendo do que acontece no laboratório, na fábrica ou na região de vendas. Você já terá lido sobre esses eventos no seu computador, minutos depois de eles terem decidido repassar essa informação a você. Voltemos à equipe japonesa trabalhando ao redor de uma mesa de escritório. Esses funcionários não precisam se reunir com o chefe para se informar do que acontece na empresa. Eles ainda podem precisar ter uma conversa a sós com o chefe para falar sobre as dificuldades ou problemas, mas a maior parte dos objetivos das reuniões um-a-um é atingida naturalmente no decorrer do trabalho. A mesma coisa acontece quando você e seus subordinados trabalham em torno do equivalente eletrônico na mesa de um escritório japonês. Pensando assim, é verdade que vocês ainda vão precisar ter reuniões one-on-one, mas elas serão necessárias para menos finalidades do que eu tinha em mente quando escrevi esse livro. Desse modo, você tem como orientar mais pessoas com menos frequência e em reuniões mais curtas. O autor está falando aqui da facilidade que foi o e-mail nos anos 90. E ele mal sabia
que hoje em dia nós teríamos outras formas de comunicação mais direta ainda que o e-mail. Um exemplo deles é o WhatsApp. 3. Gerencie sua própria carreira. E o que dizer dos gestores que são, no fim das contas, seus próprios subordinados? Um dia desses li um artigo que dizia que homens de meia idade têm 2 vezes mais chance de perder o emprego hoje, 95, do que em 80. Essa tendência vai aumentar nos próximos anos. Em geral, você precisa admitir que, não importa onde trabalhe, você não é um funcionário, mas trabalha em um empreendimento com um funcionário, você mesmo. E está concorrendo com milhões de empreendimentos semelhantes. Há milhões de outras pessoas como você espalhadas pelo mundo, apertando o passo, capazes de fazer o mesmo trabalho que você e talvez com mais entusiasmo. Seguindo essa lógica, você pode passar os olhos pelo seu escritório e achar que seus colegas são seus rivais, mas não é o caso. As pessoas que trabalham nas empresas concorrentes são muito mais numerosas do que seus colegas. 1000 para 1, 100 mil para 1 milhão e 1 milhão para 1. Portanto, se você quiser trabalhar e continuar trabalhando, precisa se empenhar continuamente para manter sua vantagem competitiva individual. Um ambiente de crescimento lento ou nulo impõe uma dificuldade adicional. Pessoas ambiciosas que estão entrando no mercado de trabalho, ávidas para alcançar na organização ou para avançar na organização, essas pessoas podem muito bem ser capazes de subir na hierarquia da empresa. E você é o único obstáculo no caminho delas. Mais cedo ou mais tarde, seu chefe inevitavelmente precisará decidir se quer ou não manter você, que está fazendo um bom trabalho, mas está impedindo o avanço de alguém. Cabe a você evitar esse tipo de situação. Sim, se a pessoa for melhor que você, ajude-o a subir. Deixe ele passar e, quem sabe, ele te leve junto, mais em frente. Mas essa é uma consideração minha. Voltando ao texto, a receita para o sucesso da geração de gestores nos anos 1960, 1970 e grande parte dos anos 80 foram entrar em empresas estáveis e esclarecidas e ajudá-las a ter sucesso. Tais empresas, por sua vez, recompensavam esses gestores, oferecendo a eles uma carreira. E está mais do que claro que isso não acontece mais. A questão é que os clichês da globalização e da revolução, a revolução do conhecimento. Eu vou ler a frase inteira porque ficou confusa até para mim. A questão é que os clichês da globalização e da revolução do conhecimento têm implicações concretas e potencialmente fatais para a sua carreira. E a má notícia é que ninguém lhe deve uma carreira de sucesso. Cabe a você se responsabilizar por isso. Você deve competir com milhões de pessoas todos os dias e, diariamente, deve aumentar seu valor, melhorar sua vantagem competitiva, aprender, adaptar-se a sair do caminho, mudar de emprego ou até de setor e aceitar um salário mais baixo, se necessário, para poder recomeçar. A ideia é gerenciar sua carreira para não morrer na praia.
Isso que poucas pessoas entendem. Quando elas estão num cargo ou numa função e, e não estão indo bem por N motivos, às vezes cabe para recomeçar em um local onde elas teriam melhores oportunidades ou um maior aprendizado, às vezes até entrar ganhando menos. Isso é inaceitável na cabeça de algumas pessoas, porém, nem todas. E eu posso garantir que eu já fui uma delas e como empresário, às vezes a gente também precisa mudar nossas estratégias com um lucro menor, com menos chance de ganhar dinheiro, para poder reestruturar o negócio e às vezes aprender sobre um novo negócio. Voltando ao texto, não existe uma forma infalível para isso, mas seguem alguns pontos a considerar. Você está agregando algum valor concreto ou está meramente transmitindo informações? Como você poderia agregar ainda mais valor? Ficando sempre de olho em maneiras de melhorar as coisas no seu departamento. Você é um gestor. O principal conceito deste livro é que o output de um gestor é o output de sua organização. A ideia é que você deve passar cada minuto do seu dia aumentando o output ou o valor do output das pessoas pelas quais você é responsável. Você está por dentro do que acontece ao seu redor? Inclui o que ocorre na sua empresa e no seu setor como um todo? Ou você espera que alguém, como seu chefe, interprete os acontecimentos e decida? Você é um elo conectado a uma rede de pessoas antenadas ou está flutuando sozinho no vácuo? 3. Você está testando novas ideias, novas técnicas e novas tecnologias? Você deve testá-las na prática, não se limitar a ler a respeito delas. Ou você está esperando que alguém proponha mudanças no seu local de trabalho, mudanças que podem incluir removê-lo de seu cargo? Sou formado em engenharia e dirijo uma empresa de alta tecnologia. Como um gestor, também sou membro do grupo de pessoas, abre parêntese, muitos milhões só nos Estados Unidos, fecha parêntese, que tem nas mãos a possibilidade de aumentar a produtividade, gerando mais e melhores bens e serviços para satisfazer as necessidades das pessoas. Sou um eterno otimista e acredito vivamente que ainda estamos longe de explorar todo o nosso potencial de aumentar nossa riqueza. Mas acho que as pessoas nem sempre aceitam as mudanças que devem ser adotadas e por isso acredito que também preciso ser realista. Você só pode ser otimista em relação ao futuro depois de ter sobrevivido à prova de fogo de uma grande mudança. O segredo para sobreviver é aprender a agregar mais valor. E este é basicamente o tema do livro. Agregar valor. Com base na minha própria experiência na Intel, acredito firmemente que aplicar os métodos de produção, usar uma alavancagem gerencial e motivar um atleta a atingir seu máximo desempenho são fatores capazes de ajudar praticamente qualquer pessoa. Gestores de nível intermediário de todos os tipos, como advogados, educadores, engenheiros, supervisores e até editores de livros, a aumentar a produtividade no trabalho. Com isso em mente,
Que tal visitarmos uma fábrica juntos? Andrew Grove, abril de 1995. Bom, chegamos à página 21 e agora tem o prefácio para eu ler. São 8 páginas e eu vou preferir lê-la num próximo dia. Chegamos a 20 minutos e 49 de leitura, então, para que eu leia aquelas 8 páginas em um só vídeo, é melhor eu começar no próximo dia. Ok? Muito obrigado pelo acompanhamento. O livro é Gestão de Alta Performance, do autor Andrew Grove. E a editora é a Benvira. Legal? Até mais. Tchau, tchau.